Olá, feltromaníacas, meninas, meninos que fazem parte do grupo. Fiquei bem feliz que bastante gente aí gostou do meu trabalho. Eu amanheci fazendo esse trabalho e como o pessoal gostou, né? Algumas pessoas pediram, eu vou compartilhar aqui em linhas gerais como que eu fiz, porque eu não tenho o passo a passo dele bem explicado, mas em linhas gerais eu explico e acredito que a partir daí vocês consigam fazer e eu também vou disponibilizar o molde. Mas eu já deixo uma observação que o molde que eu fiz é o primeiro, eu ainda não ajustei, então tem algumas pecinhas que não ficou exatamente adequada e na hora que eu recortei, eu tive que fazer uma adaptação. Por exemplo, as roupinhas, entendeu? Que eu tinha feito no molde, só que daí ficou muito estreita. Então, depois que eu recortei a peça, eu recortei uma nova manguinha, uma nova perninha da calça, tá? Porque as que eu tinha desenhado no molde não deu certo. Mas isso daí, aí vocês podem fazer essa adaptação. Então, aqui, acho que os bonequinhos, eu acho que não vai ter nenhum segredo, né? Mas a moto. Então, como é que eu fiz essa moto? Essa moto eu vou também estar disponibilizando todas as partes do molde para vocês. E a parte aqui do banco, ela não tem problema. Aqui é aquela parte que protege, né? O pneu aqui, o pneuzinho. Essas partes aqui da moto também eu não entendo, mas tem isso aqui, né? São todas peças que eu recortei, caseei, coloquei o enchimento, né? Mas o segredo tá nessas estruturas aqui, dessas barras, aqui também, né? Aqui também no, nesse guidão. Então, quando eu fiz o primeiro recorte, eu fiz com o feltro dublado com aquele termocolante. Só que é evidente que ele não teve estrutura para comportar o peso dos bonequinhos. E eu fiquei aqui quebrando a minha cabeça, como é que eu ia fazer para dar estrutura. Então, a solução que eu achei foi o palito de churrasco. Então, o que que eu fiz? Eu fui colando todas as pecinhas. Aí, na hora que eu cheguei nas barras, eu peguei, medi, né? Recortei o pedaço que eu ia utilizar, colei ali no feltro e depois eu vim com mais uma capinha do feltro por cima. Então vocês até vão observar que a parte de trás ela tem bastante cola, né? Já não tá tão caprichada quanto na frente, mas essa parte no meu trabalho vai ficar escondida, porque esse casalzinho na moto vai ficar fixado numa guirlanda. Então, no meu caso, não tem problema de estar assim, porque não vai aparecer, na verdade. Então, assim, né? Repetindo, eu fiz a parte da frente com o feltro dublado, colei o palito de churrasco, eu cortei aquela ponta ali, né, para não ter risco de acidente. Recortei, aqui foi uma parte do palito e aqui foi outra parte do palito. Depois eu vim com uma outra tira de feltro e coloquei ali por cima para dar um acabamento, né, para não ficar assim tão feio na parte de trás. Então eu fiz isso, nessa parte aqui, né, toda nesse L, nesse outro L maior, eu também coloquei o palito de churrasco e também nessa parte aqui, na estrutura que prende aqui o guidão na roda. Uma dica então que eu já vou dar para vocês. A roda, o pneu, eu só enchi com o plumante, né? Aquela fibra siliconada. Mas eu percebi que se eu tivesse feito um círculo também em papel paraná, em cartolina, algum material mais duro, igual ao que a gente utiliza na guirlanda, muitas pessoas utilizam, ficaria melhor, porque a minha rodinha ficou meio tronchinha, assim, ó. Então, eu achei que se eu tivesse feito com uma estrutura de papelão por dentro, ficaria melhor, tá? Então, vamos voltar para frente aqui.
Aí, o outro segredinho é o guidão. Porque também o guidão, ele tinha que ficar firminho, para ele dar uma sustentação também ali pro corpinho do motociclista e da namorada dele. Então, o que que eu fiz? Gente, se vocês não guardam esse tipo de material aqui, passem a guardar, tá? Muitas pessoas já usam e a alternativa que eu achei hoje, né, para utilizar ali no guidão, foi esse araminho que vem no saco de pão. Aqueles pães fatiados. Então eu sempre guardo, porque às vezes é alguma embalagem que a gente não utiliza o produto inteiro, eu guardo e, né, acabo reutilizando nessas embalagens. Mas hoje eu achei uma nova utilização. Eu fiz essa molinha aqui, ó, né, separei um arame, depois eu vim aqui com o mesmo arame, o mesmo tipo de arame, e fui enrolando apenas com o intuito de reforçar essa estrutura, tá? E fiz isso em toda a extensão. Aqui eu só fiz uma parte para mostrar para vocês, mas eu fiz em toda a extensão. Depois que eu fiz toda a extensão do araminho, eu também vim com um novo pedaço de feltro, dobrei e colei nas bordas, né? E ele ficou aqui, ó, desse jeitinho aqui. Depois eu dobrei aqui por cima, acho que vocês conseguem ver, né? A dobra dele aqui, assim, cadê meu dedo? Dobrado, aqui no meio fica essa estrutura aqui. E aqui no finalzinho eu coloquei um acabamento em preto, que é o acelerador lá da motocicleta, né? Então tá, então aqui a outra dica para montagem da motinha. Então aqui vocês viram que é aquele arame do saco de pão fatiado. Nessa parte cinza, então, é o palito de churrasco, assim como nas outras duas outras estruturas. Que mais? Ah, o pessoal pediu também sobre os detalhes, né? Que aqui eu coloquei, eu não sabia exatamente qual que era a moto da minha cliente. Então eu coloquei aqui, ó. Eu procurei lá na internet, fiz uma busca em inglês lá, motorcycles, e comecei a procurar por imagens assim que fossem relativas a motociclista, tal, pessoal que gosta disso. Então eu achei algumas imagens, trabalhei com elas num software livre, muitas meninas já conhecem, chamam Inkscape. Então recortei lá essa imagem. Aqui também, ó, tem outros. Eu quis dar uma ideia assim de bottom, né? Porque os motociclistas, eles gostam de colocar o bottom no coletinho deles. Então, ali, ó, fiz mais duas. Aqui também a bandeirola, tá? Então, tudo. Como que eu fiz isso daí? Eu fiz a impressão no transfer. Aqui, ó. Aqui eu tô com o meu papel transfer. Esse daqui é o transfer mesmo. Ontem eu acompanhei no grupo uma feltromaníaca. Gente, eu não lembro o nome dela, mas eu assisti o vídeo ela dando a dica da sublimação. Fazer etiqueta com a sublimação. Mas como eu não tenho a impressora com a tinta sublimática e eu precisava terminar esse pedido, não tinha como ir numa gráfica para pedir para imprimir, né, para mim. Então, eu imprimi, eu tinha aqui um pedacinho, e nem era uma folha inteira de A4, eu só tinha um pedaço mesmo. Eu imprimi essa arte aqui na folha de transfer. Uma observação importante, pessoal, quando vocês forem fazer a impressão, a arte vocês têm que deixar a imagem espelhada, tá? Porque na hora de transferir, vocês vão pegar esse papel, colocar ele sobre o tecido e vão passar aqui, ó. Então, ele vai transferir a imagem e aí sim a imagem vai sair corretamente. Então, aqui saiu lá, ó, Motoclube, Tula e Yolanda, que são os meus clientes. Então, aqui essa parte com o transfer, né? Mas se quiserem fazer com a impressão sublimática, imagino eu que a qualidade vai ficar superior, né? E a durabilidade também. Claro que esse não é um trabalho que vai ficar lavando, mas imagino que a durabilidade da impressão sublimática é infinitamente superior. O mesmo a placa também, ó, aqui. E eu fiz
todas esses transfers eu passei diretamente no feltro, tá? Sem problema nenhum, gente. Só observar a temperatura do ferro, não pode estar excessivamente quente para não danificar o transfer nem o feltro. Outra observação importante também, retirar o papel do transfer apenas depois que ele tiver esfriado, porque se você for remover aquele papel enquanto ele ainda está quente, você vai acabar danificando a impressão, tá? Então, deixa para remover o papel do transfer, que é esse papel quadriculado aqui, né, que é o suporte para essa película, deixa para remover só depois que ele já tiver esfriado. Aqui no coletinho da bonequinha eu coloquei uma correntinha de strass, ali também coloquei uns strazinho coladinho. Quero ver ali no chapéuzinho, um detalhe que eu fiz é que o chapéuzinho dá para retirar, né? Coloquei um piercing ali também no motociclista. Aí, gente, e acho que é isso, né? Segredo mesmo, não tem segredo. Foi uma peça bem trabalhosa, assim, para montar. Imagino, eu nunca tinha feito assim. Espero que quem se interessou e se aventure a fazer, melhore, né? E compartilhe aí conosco, tá? Em seguida, então, eu vou compartilhar o molde com vocês. Não se esqueçam, então, que esse molde, como é o primeiro, ele não tá 100%, mas aí vocês vão fazendo as adaptações necessárias, tá bom? Um beijo para todas. Aí, o que eu costumo fazer também, ó, é deixar ali, ó, a arte que eu desenvolvo e vou acompanhando. Ali tá a arte que eu desenvolvi no Inkscape. Para ir seguindo ali, está tudo dentro do que eu tinha planejado, dentro do que a minha cliente tinha solicitado, tá? Um abraço para todo mundo aí e até mais.